Hey, Jeter aqui. Esse é o quinto vídeo dessa nova série que eu tô fazendo no meu canal, que eu tô chamando de CNV, ao meu ver. E se você não tá acompanhando os vídeos, eu vou colocar o link para a playlist de todos os vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vai estar aparecendo para você no iconezinho aqui em cima, que é chamado de card, esse negócio. Vai estar aparecendo aqui para você aqui em cima agora. Então, se você não está acompanhando, você vai poder ver a lista com todos os vídeos. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro componente da CNV, ou o primeiro passo, como você quiser chamar, que é a observação. Como eu adiantei no vídeo passado, que eu falei um pouco dos 4 componentes da CNV, a observação ela é uma descrição em si do comportamento. É o que a pessoa fez literalmente, ou se ela falou alguma coisa, é uma citação direta do que ela falou. Isso vai ser diferente do que a gente vai chamar de análise ou julgamento, que vai ser uma interpretação de como a gente entendeu o comportamento daquela pessoa. E essa interpretação ela pode se dar de várias formas, eu dividi em 3 para a gente ficar mais didático, digamos assim, e vamos começar pela primeira. Esse primeiro tipo de interpretação ou análise vai ser o que eu vou chamar de rótulo vago, que é quando a gente tenta usar uma palavra que meio que caracteriza uma situação, mas acaba não deixando muito claro o que é que isso realmente quer dizer. Então, por exemplo, se eu digo, o quarto de fulano está bagunçado. Esse bagunçado, ele é um rótulo vago, ele descreve aquilo que eu interpreto como bagunçado, mas não fica claro para uma terceira pessoa que não viu o quarto se o que é esse bagunçado. Será que bagunçado significa que tinha muita coisa em cima da mesa? Significa que o lençol não estava arrumado certinho em cima da cama? Significa que tinha sujeira no quarto? Significa que, sei lá, a cadeira estava fora do lugar, não estava embaixo da mesa? Enfim, esse bagunçado pode significar tantas coisas diferentes para pessoas diferentes, até porque cada um vai ter uma definição do que é bagunçado. Tem pessoas que são mais arrumadas, mais organizadas e, portanto, elas vão ter um critério mais rígido para o que é um quarto arrumado. E tem pessoas que são mais relaxadas, digamos assim, e não tem um critério tão rígido para o que é o quarto está bagunçado ou não. Tem pessoas, inclusive, que gostam da sua bagunça porque conseguem aquela bagunça de alguma forma atende a necessidade delas de saber onde estão as coisas e de ter facilidade em achar certas coisas e em usar o quarto, digamos assim. É normal a gente usar esses termos que eu estou chamando de rótulos vagos porque atende a nossa necessidade de facilidade, a nossa necessidade de se comunicar de uma forma mais simples. Então é mais fácil a gente dizer, o quarto de fulano está bagunçado, do que dizer, o quarto do fulano tinha objetos soltos pela mesa de uma forma que me desagradou, algo do tipo. Só que o problema, né, de a gente se expressar dessa forma, especialmente quando a gente quiser falar de uma necessidade nossa que não está sendo atendida, é que fica muito fácil da outra pessoa entender como julgamento. Nesse exemplo do quarto bagunçado, fica muito fácil da pessoa entender que tem algo de errado com ela por o quarto dela estar bagunçado. E não só isso, também tem o fator da gente não estar sendo claro sobre qual o comportamento que a gente quer que o outro mude, qual o comportamento que a gente deseja que o outro faça para atender nossas necessidades. Então, se eu digo para alguém, o seu quarto está bagunçado e isso me deixa frustrado porque eu tenho necessidade de organização e eu gostaria que seu quarto tivesse arrumado, a gente vai ver que tanto na observação quanto no pedido, né, que é esse final da frase, que eu gostaria que seu quarto tivesse arrumado, não tem clareza aqui, né? Então não fica claro para o outro o que é que ele tem que fazer para atender a sua necessidade de organização. Então você pode estar até usando a CNV no sentido de você usou os 4 passos, observou, seu quarto está bagunçado, e aí seu sentimento, estou frustrado, sua necessidade, tenho necessidade de organização e o pedido, eu gostaria que você arrumasse seu quarto, só que cadê a clareza da observação do pedido? Então, para o outro vai ficar muito desafiador atender a sua necessidade, primeiro porque ele pode achar que ele está errado por deixar o quarto como ele está deixando, vai ser muito fácil dele interpretar isso como julgamento, e segundo, porque ele não tem clareza do que é que você está chamando de quarto arrumado para atender a sua necessidade. Então, seria tirar a roupa de cima da cadeira, seria organizar os objetos que estão dispersos na mesa de uma forma que eles fiquem alinhados num lado da mesa, por exemplo, ou seria arrumar a cama, ou seria tirar objetos do chão que alguém pode tropeçar. Então, são tantas possibilidades que
o outro vai ficar confuso e o outro pode até fazer alguma coisa achando que vai atender a sua necessidade e aí depois você vai ficar frustrado porque não atendeu. Mas aí também você não facilitou a vida do outro quando você não trouxe a clareza, né? Então é por isso que é importante a observação ser clara. Não é só pela questão do outro poder ler como julgamento, porque tecnicamente o outro pode ler qualquer coisa que se disser como julgamento, até se você usar todos os quatro passos da CNV com o maior nível de cuidado possível, o outro ainda pode ouvir como julgamento, aí vai entrar um trabalho de empatia para a gente tentar explicar para o outro que o nosso objetivo não foi julgar, mas de qualquer forma a gente não ajudou ele com a clareza de dizer exatamente o que é que a gente deseja que ele faça. Então, esse primeiro elemento, né, de interpretação nossa, quando a gente usa rótulos, tem esse desafio, né, que não fica claro para o outro. Então, não tem grandes problemas da gente usar rótulos quando a gente está simplesmente fazendo um comentário avulso, mas quando a gente quer expressar uma necessidade nossa que não está sendo atendida, quanto mais claro a gente for na observação, melhor, porque vai ser até um feedback valioso para outra pessoa, porque como a gente tem a necessidade de contribuição, vai ser muito valioso para o outro saber como ele pode atender a própria necessidade de contribuição dele ajudando a gente. Então, se ele não tem clareza do que ele precisa fazer, fica um pouco frustrante e fica difícil dele até atender a própria necessidade dele de contribuir com a gente. Então, por isso que a clareza é tão valiosa, é até um presente mesmo que a gente dá para o outro, para ele saber como ele pode contribuir com a gente. E eu vou dar mais um exemplo só para deixar claro essa importância da clareza. Vamos supor que alguém chega para uma pessoa e diz: "Ah, quando você é rude comigo, eu me sinto triste porque eu tenho uma necessidade de gentileza", né? Tá faltando um pedido aqui, mas como a gente está treinando observação, eu não vou me fixar muito em ter os 4 componentes de uma vez só, até porque alguns podem ficar implícitos, a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas só adiantando que qual é o problema, né? Qual é a dificuldade que essa frase traz? É a questão do o que é ser rude. Às vezes a pessoa ela nem ouviu como julgamento. Ela quer atender a sua necessidade, ela quer ser gentil com você, ela quer atender a própria necessidade dela de agir com gentileza com você. Só que, qual é a dificuldade? O que é ser rude, né? Então, ser rude é uma alteração no tom de voz, ser rude é falar palavrão, ser rude é gesticular de uma forma que soa agressiva para você, enfim. Então, essa clareza deixa a pessoa numa situação complicada, né? Então, esse é mais um exemplo para a gente entender o valor que tem, porque às vezes a gente pode achar que é um pouco cansativo, talvez, né? A gente tentar observar o comportamento do outro da forma mais objetiva possível, sem colocar as nossas interpretações no meio. Então, você falou num tom de voz assim, com tais palavrões. É um pouco mais cansativo do que dizer você foi rude, mas eu quero muito dar ênfase na importância dessa clareza, porque ela vai ajudar o outro a atender a nossa necessidade. Então, se a gente quer a nossa necessidade sendo atendida com mais chances, né, disso acontecer, então é melhor que a gente seja o mais claro possível para o outro ter saber mesmo como atender a nossa necessidade. Então, eu falei que eu pretendia fazer 4 vídeos, um para cada componente da CNV, um de observação, um de sentimento, um de necessidade e um de pedido. Só que eu gravei aqui agora o vídeo de observação e eu tenho de gravação praticamente 1 hora, provavelmente eu vou cortar uns 20, 30 minutos, mas ainda assim vai dar um vídeo muito longo. Então eu vou dividir esse vídeo de observação em provavelmente uns 3 ou 4, mas eu vou tentar postar todos esses nessa semana ainda. Então por esse vídeo é isso, a gente vai continuar a observação no próximo e até mais!